Sai Marcelo I, entra Marcelo II, depois de um ano demolidor, disse ele, interminável. E embora sejam os dois exatamente iguais, diz Marcelo II, o primeiro Marcelo teria de cognome o Afetuoso. O segundo ainda estamos para ver, mas o messiânico não será, já avisou, não esperem que ele seja a suprema solução para todos os males. Portugueses, resta lembrar o óbvio. Sou o mesmo de há 5 anos. Sou o mesmo de ontem. Nos mesmos exatos termos, eleito e reeleito para ser presidente de todos vós. Com independência, espírito de compromisso e estabilidade, proximidade, afeto, preferência pelos excluídos, honestidade, convergência no essencial, alternativa entre duas áreas fortes, sustentadas e credíveis, rejeição de messianismos presidenciais. Marcelo II, tal como o primeiro, deseja que nos dois lados da barricada haja alternativas. Não só alternativas, mas alternativas fortes. E a direita será como alternativa a maior das suas dores de cabeça no que ao sistema político diz respeito. Estamos a gravar esta comissão política ao início da tarde do dia 9 de março, poucas horas depois do discurso de posse de Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira vez que isso aconteceu em estado de emergência e com uma grande parte do país fechado no meio da crise mais avassaladora de que há memória. Por isso, Marcelo tentou fazer um discurso com uma tónica de esperança, apesar de muitos avisos à governação, que terminou com uma citação de Sofia de Mello-Breiner. Como escrevia Sofia Mello-Breiner, apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que de tudo renasce a exaltação e nunca as minhas mãos ficam vazias. E nunca as minhas mãos ficam vazias. É a grande questão social e económica dos próximos anos. Mas vamos passar já ao debate com os nossos comissários desta semana para fazer a exegese do discurso presidencial. Para isso, temos hoje connosco o nosso convidado, Bernardo Ferrão, subdiretor de informação da SIC, que põe a classe política na máquina da verdade todas as semanas no Polígrafo. Olá, Bernardo. Olá, Vítor. Olá, Ângela. Olá, David. E Ângela Silva, que nos últimos 5 anos acompanhou todas as marcelices de Marcelo I e agora já começou a antecipar quem será Marcelo II. Olá, Ângela. Olá a todos. E o David Diniz, comissário, companheiro neste podcast, que é diretor adjunto do Expresso e editor de política do jornal. Olá, David. Alô, sem messianismos. Eu sou o Vítor Matos. Vamos começar por ti, Ângela, porque tu, o discurso do Presidente ainda está quente e tu acabaste de escrever sobre ele, escreveste um artigo para o site do Expresso. Diz-me uma coisa, este Marcelo igual a si próprio será igual a qual dos Marcelos que tu viste ao longo dos últimos 5 anos? O que aponta às fragilidades do governo ou o Marcelo do Bloco Central dos Palácios? Será as duas coisas. Marcelo teve piada quando disse que vai ser o mesmo de há 5 anos e o mesmo de ontem. O mesmo de ontem não foi sempre igual ao mesmo de há 5 anos. Portanto, Marcelo foi tendo várias nuances ao longo do primeiro mandato, embora eu acho que há um pano de fundo que foi coerente e persistente e que Marcelo dá sinais de o querer manter para o segundo mandato, que é jogar forte na estabilidade política. Ele põe muita tónica na questão da estabilidade, também põe muita tónica, como tu disseste, na necessidade de haver uma alternativa forte e clara, mas isso também não é novo. Ele disse isso desde o início do primeiro mandato. É verdade. Portanto, ele acha que sem alternância a democracia não pode ser melhor e, portanto, aí há um apelo à direita para que se reorganize, se reestruture, se faça a vida e consiga apresentar-se como alternativa ao atual poder. Mas enquanto isso não chegar, eu acho que Marcelo sinaliza que vai ajudar o governo a manter-se no quadro da estabilidade possível. E repara, ele próprio, Marcelo, de estabilidade política, porque Marcelo, é bom não esquecermos, começa a estar preocupado neste segundo mandato com a imagem que ficará de si enquanto chefe de Estado. Isso é normal, nos primeiros mandatos os presidentes começam logo a pensar como é que serão reeleitos e nos segundos mandatos
começam a preocupar-se com a marca que deixarão para a história. E Marcelo, há aqui outra coincidência importante, termina o mandato em 2026, que é o último ano para a execução dos milhões da bazuca que vão começar a chegar a Portugal. Portanto, de certa forma, ele está muito preocupado também com o seu próprio desempenho e com a capacidade que ele possa ter ou não para influenciar uma utilização eficaz, estratégica e estrutural do imenso dinheiro que vem aí. Por isso, ele chama a atenção para algumas debilidades do primeiro mandato de António Costa, quando ele diz que se foi suavemente melhorando algumas coisas em termos de políticas sociais, ora, suavemente é pouco, sobretudo para um governo de esquerda, ou quando ele diz que se foram adiando investimentos e alterações mais profundas. É isso que ele quer que aconteça agora, quer que o país cresça, quer que haja mudanças estruturais, quer que o dinheiro da bazuca seja bem utilizado. Ele depois, por outro lado, também tem ali um elogio muito forte, sobretudo na parte das contas públicas, sobretudo contrapondo, ele até faz questão de frisar, ao contrário do que dizia das críticas, que na altura eram feitas pela direita por Passos Coelho, não é? Não sei como é que podiam fazer críticas, quer dizer, se há coisa que o primeiro governo de António Costa cumpriu e cumpriu exemplarmente, de tal forma que quando Mário Centeno sai de cena nós temos superávit. Portanto, eu acho que se há parte da política do governo de esquerda que seguiu a linha do anterior governo é exatamente a disciplina orçamental. Portanto, aí parece-me que Marcelo limitou-se a registar aquilo que na realidade aconteceu. Muito bem. Bernardo, em 1991, Mário Soares também prometeu: de mim não virão surpresas. E depois foi o que foi, mas se calhar no caso de Mário Soares a surpresa era se ele ficasse quieto e mudo, fechado no Palácio. Olhando para este discurso, o que é que ele te diz poderá ser o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que estamos muito aqui a discutir a questão de Marcelo Rebelo de Sousa dizer que vai ser igual e ele próprio o assume. A grande questão aqui é que os tempos não vão ser iguais e isso é que vai fazer a diferença do Presidente que vai estar em Belém. E o próprio Presidente da República hoje começa o dia numa entrevista até ao José Manuel Mestre a enumerar os 3 grandes desafios que terá pela frente, que são 3 desafios relativamente óbvios, mas que são importantes de elencar aqui, desde logo a questão da pandemia, e a questão da pandemia há muitas dúvidas no ar. Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem que acreditava que até ao final do verão a coisa estivesse resolvida, mas há óbvias e legítimas dúvidas sobre esse passo. Depois, a questão da crise económica, essa sim vai ser também muito a doer, não que a pandemia não esteja a ser, mas a crise económica vai se prolongar e vai demorar mais tempo a combatê-la. E depois a questão da crise política, até porque este mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que termina em 2026, provavelmente vai, ou é certo que vai apanhar um próximo governo. E, portanto, a questão do que é que vai ser Marcelo, para mim parece-me que é ao contrário. O que é que vão ser os próximos tempos que vão determinar a ação de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que o Presidente tem dado alguns sinais que são sinais interessantes. Houve uma sondagem feita pelo Expresso e pela SIC há uns tempos que diziam que o Presidente da República tinha que ser mais interventivo, e acho que Marcelo já começou a dar esse lamiré, se assim posso dizer. A manchete do Expresso deste fim de semana mostrava bem isso, com esta equipa que Marcelo Rebelo de Sousa criou em Belém. Não estamos propriamente à espera que o Presidente da República seja o guarda da utilização dos fundos, até porque há várias instituições no país e na nossa democracia que servem exatamente para isso, mas percebe-se ali que é o Presidente da República a dizer: eu estou aqui, eu vou ser mais interventivo, como os portugueses pedem, e portanto acho que esse sinal é importante. Agora, o Presidente da República hoje também deu outro sinal que a mim me parece que é de sublinhar. Quando o Presidente da República diz no seu discurso que há críticas que foram feitas que são justas e outras que são injustas, porque não se podia ter feito de forma diferente no último ano, o Primeiro-Ministro e o PS saíram
saíram da cerimónia na Assembleia da República a dizer que o discurso tinha sido um bálsamo, etc. E percebe-se porque ouviram aquelas palavras do Presidente da República. Mas eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa também não podia dizer outra coisa, porque ele próprio... Era o Supremo responsável. Era um dos primeiros responsáveis. Marcelo Rebelo de Sousa assumiu muito as rédeas da gestão da pandemia e continua a fazê-lo. Quer dizer, quando o Presidente da República faz um discurso, faz uma comunicação ao país, pondo até metas, pondo até números, que são os números que ele acha que são os números que o país tem de alcançar para começar a desconfinar, o Presidente da República está a dizer: eu sou o primeiro responsável, ou eu estou aqui a guardar tudo aquilo que deve ser a gestão da pandemia. E acho que, parece-me a mim, que António Costa até agradece, porque fica mais Marcelo Rebelo de Sousa na berlinda e menos António Costa, e portanto acho que esta relação entre palácios parece-me, embora muita gente tente pôr aqui algum picante, parece-me que esta relação entre os palácios está a correr bem. Não sei se será assim, é difícil prever, porque há muitas outras variáveis, nomeadamente a mudança do sistema partidário, que pode alterar aqui muita coisa, mas acho que a relação entre os dois palácios parece-me que está bem e recomenda-se. David, pedi-te para pegares nisto que o Bernardo está a dizer. Do ponto de vista de São Bento, como é que tu achas que eles olham para estas últimas iniciativas de Marcelo Rebelo de Sousa e até para este discurso? Ele faz aquelas críticas meio veladas, que ainda assim são críticas, como a atenuação suave da pobreza, adiamento de investimentos, falta de competitividade, adiamento também de investimentos no SNS. Como é que António Costa depois fez um discurso apelando à solidariedade institucional? Ele não tem muitas razões para estar preocupado. O que é que achas? Não tem. Aliás, pegando naquilo que a Ângela dizia ainda há pouco, eu acho que é notório que se alguma coisa sobra dos primeiros 5 anos de Marcelo em Belém, é de alguém que ajudou o governo a chegar a bom porto, pelo menos no primeiro mandato. O segundo foi a pandemia até aqui, e será seguramente a pandemia e os seus efeitos durante estes primeiros 2 anos, vamos lá, para não dizer mais. Mas até aqui eu acho que não há, do lado de São Bento, nenhuma preocupação especial com Marcelo. Mas lá está, encaixamos no mesmo. Não há nenhuma razão para preocupação com Marcelo enquanto não existir à direita uma alternativa que seja vista como potencialmente desafiante para António Costa. E eu acho que em São Bento existe absoluta consciência disso, e talvez a isso justifique também aquela frase que Marcelo colocou no discurso de hoje, prometendo que será o mesmo depois das autárquicas, depois das legislativas, depois das europeias, seja com que o governo for. Eu acho que é muito para tranquilizar o governo de que ele não mudará, não será como outros presidentes que mudaram substancialmente a sua atitude política quando uma alternativa viável apareceu. Agora, é interessante porque é evidente que Marcelo Rebelo de Sousa não está despreocupado com isso. O que nós vimos, falando em sinais, como dizia o Bernardo há pouco, ao longo dos últimos dias, Marcelo fez no aniversário do Jornal Público um discurso, na sexta-feira passada, onde falou não só na necessidade de iniciar um novo ciclo, que ele disse não só económico e social, mas também político, mas sublinhou a necessidade, a sua preocupação permanente com a atualização dos protagonistas. E o que é isto da atualização dos protagonistas? Não é outra coisa que não o surgimento de alternativas que pareçam interessantes ou que possam parecer criar um bloco alternativo de governação que o país hoje não tem. E isto é o pressuposto de tudo isto. Eu acho que não é de menos que o Presidente, no discurso de hoje, fale deste bloco de eleições todo como uma preocupação. Não é de menos que ele fale das autárquicas, que se avizinham, estou já aí ao virar da esquina, e onde, por exemplo, nestas 2 semanas, alguma coisa mudou, aparecendo
Carlos Moedas como candidato à Câmara de Lisboa, ameaçando a presidência da Câmara de Fernando Medina. Não é um nome qualquer, não é uma disputa qualquer, e nós temos bem presente o que aconteceu nas autárquicas de 2000, aliás, 2001, quando António Guterres apareceu perante António Guterres uma desilusão eleitoral gritante que o atirou para fora do governo. E também não é por acaso que Marcelo hoje fala do pântano. O discurso fala do pântano. Portanto, isto se nós queremos uma balança para medir o grau de preocupação do Presidente, eu acho que neste discurso estas palavras pesam muito nessa balança. Ângela, diz. Eu ia só dizer que, de qualquer forma, há uma grande diferença entre este discurso de posse de Marcelo, quando começa o segundo mandato, e anteriores discursos de posse. Repara, se nós nos lembrarmos que Cavaco Silva, quando tomou posse, fez um discurso em que pediu aos portugueses um sobressalto cívico, ou se nos lembrarmos que Jorge Sampaio, no discurso de posse, deixa de falar de magistratura de influência, que era aquilo que ele sempre falava, e passa a referir-se a uma magistratura de intervenção. Portanto, houve sempre a tendência para os presidentes, ao tomarem posse para o último mandato, sinalizarem que iam ser muito mais interventivos e muito mais críticos do governo. E Marcelo teve claramente cuidado de não o fazer. Portanto, ele coloca muito a possibilidade de haver mudanças, como o Bernardo dizia, mais nas alterações da própria conjuntura do que propriamente da sua atuação. Claro que se a direita mudar, ele poderá ser diferente, mas o elo da mudança, o motor da mudança vão ter que ser os partidos, vai ter que ser o xadrez partidário, não contem com ele para ser um fator de perturbação, quer para este governo, quer para o eventual futuro governo com quem venha a coabitar. Mas, Ângela, isso leva à questão que eu te ia colocar, que é Mário Soares toma posse com um governo de maioria, no segundo mandato, com o governo de maioria de Cavaco Silva. António Guterres toma posse com o governo minoritário de Guterres. E Cavaco com um governo maioritário de José Sócrates, onde tinha que aparecer como um contrapoder. No caso em concreto, o Marcelo Rebelo de Sousa tem dito sempre é que quanto maior a instabilidade ou possibilidade de instabilidade, mais poder ele tem. E apesar dele dizer, como ele tem dito, que este mandato vai ser difícil, que é um mandato... Tu escreveste num texto há pouco tempo que era muito instável, não é? Como é que era a expressão? Imprevisibilidade máxima. Mas esta imprevisibilidade máxima dá-lhe poder. Quanto mais imprevisível ou instável for o sistema, mais poder tem o Presidente, e é assim que ele lê os poderes presidenciais. Sim, mas eu acho que Marcelo não lê esse reforço de poder como um poder de perturbação, lê-o muito mais como um poder de influência. Exato. Sim. E Marcelo tem exercido esse poder de influência. Repara, mesmo na gestão da pandemia, onde tudo pareceu sempre muito alinhado, mas nós sabemos que houve 2 ou 3 ou 4 momentos-chave em que o poder de influência do Presidente se fez sentir. Desde logo no início, quando ele impôs o estado de emergência numa altura em que para o Primeiro-Ministro não era ainda necessário, a Lei de Proteção Civil tinha outras figuras às quais se poderia recorrer, e Marcelo impôs o estado de emergência. Na altura também forçou que se fechassem logo as escolas, depois forçou que se voltassem a fechar as escolas, agora mais recentemente, quando em plena campanha eleitoral foi dizendo quase todos os dias que tinha que se caminhar nesse sentido, e António Costa ainda estava com muitas dúvidas, e tem forçado em muitas outras coisas. Portanto, eu acho que o poder dele, claro que quando não tens uma oposição que marque muita presença no confronto com o governo, isso dá mais poder ao Presidente. Agora, isso pode ser um poder de oposição, que foi o que fez Mário Soares. Mário Soares quase que atropelou António Guterres quando ele era líder da oposição a Cavaco Silva, porque achava que Guterres era frouxo a fazer oposição, e ele radicou no Palácio de Belém o epicentro da oposição a Cavaco. Marcelo, não imaginamos a fazer isso, acho que isso é impensável. Para ele, o poder é o poder de influenciar a atuação do governo, é isso que ele já tem feito e é isso que ele continuará a fazer, sobretudo enquanto não sentir que há uma oposição forte e clara da parte da direita. Se me permite, Vitor, só dar uma acha para a fogueira.
É verdade que Marcelo percebe que não pode ser o Mário Soares II, não é? Ou seja, ele não pode entrar no seu partido e pré-determinar ou influenciar descaradamente o rumo dos acontecimentos para que a solução do partido seja aquela que ele quer. Mas ele não deixa de ser procurado e não deixa de se mexer por isso, não é? O sinal que nós contávamos no Expresso na sexta-feira passada, aliás, no texto da Ângela e da Rita Diniz, de que Carlos Moedas, quando foi sondado para a Câmara de Lisboa, decidiu ir falar com o Presidente da República, com Marcelo, e perceber qual era, e medir a temperatura dele. E os próprios sinais que Marcelo dá nessa conversa, que nós descrevemos, dizendo a Carlos Moedas que havia prós e contras, mas que um dos contras é que ele podia colocar-se no caminho para Passos Coelho se ele quisesse voltar. Mostra que Marcelo não está nem desatento, nem longe dos meandros do que é a formação de uma potencial alternativa a António Costa. Eu acho que há aqui uma sombra que Marcos Mendes tem vindo a carregar, por exemplo, sistematicamente ao longo das últimas semanas, nos comentários na SIC, ao domingo, que é a sombra de se António Costa vai embora no fim deste ciclo político, deste ciclo legislativo, ou seja, em 2023. Sim, essa questão é essencial, é verdade. Eu acho que essa é uma questão crucial, porque se António Costa não for embora, as coisas são evidentemente muito diferentes do cenário que ele vai. Porque se ele for embora, se António Costa não quiser ficar para além de 2023 na governação, de repente o país pode ficar numa situação inteiramente nova, porque isso obriga o PS a mudar de caras. Possivelmente nesse jogo entrará Pedro Nuno Santos com uma influência partidária muito grande e que fez muita questão este fim de semana de aparecer a marcar território e a explicar qual era o seu programa, que é um programa muito à esquerda, e ele assume-o, e também muda muitas cartas à direita, porque uma coisa é estarmos neste cenário de estabilidade e Rui Rio não é desafiado por isso, outra coisa é um cenário de António Costa sai e, portanto, há um novo paradigma. E, portanto, eu não creio que Marcelo, aliás, não creio. Eu tenho a certeza que Marcelo não está alheio a nada disto e que, sabendo ele que não é Soares, ele sempre disse isto, que as circunstâncias de Soares eram muito particulares, ele não deixará de ser Marcelo. Bernardo, como é que tu avalias este ciclo político? Em função disto que o David estava a dizer. Deixa-me antes de responder a isso, só falar aqui um bocadinho sobre estas questões que estávamos a falar, nomeadamente de Pedro Passos Coelho e deste, se quiseres, deste lembrete permanente dos últimos tempos de que Passos Coelho existe e que ele pode aparecer, e que o próprio Pedro Passos Coelho também, de certa forma, tem cultivado com algumas aparições e com os cancelamentos de outras aparições. E, portanto, de repente, a figura de Pedro Passos Coelho está ali sempre presente. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, obviamente, também cultiva isso, porque parece-me a mim que Marcelo Rebelo de Sousa, e ele já o deixou bem claro nos últimos anos, ele quer e procura e acha que é importante, e é de facto importante para a democracia que haja uma alternativa, e isso também mostra, fica implícito nas entrelinhas, que Marcelo Rebelo de Sousa não vê, pelo menos por agora, que Rui Rio possa protagonizar essa alternativa. E, portanto, isso fica claríssimo. Agora, enquanto essa alternativa não aparece, por mais que Marcelo Rebelo de Sousa tenha vontade de vir cá para fora e fazer essa tal oposição, se quiseres, já falámos aqui de Mário Soares, obviamente que estes não são os tempos para Marcelo Rebelo de Sousa fazer algo à semelhança de Mário Soares, por várias razões, e as razões parecem evidentes, e, portanto, por mais que Marcelo Rebelo de Sousa faça chamadas de atenção, faça críticas mais veladas e outras menos veladas, Marcelo sabe que tem que ser o fator de estabilidade. Até porque o Soares do outro lado tinha uma maioria absoluta. Não pode, não há, porque senão tem que... porque senão isto faz backfire, faz ricochete para o próprio Presidente da República. E o Presidente da República, num segundo mandato, tendo a escolha de ser mais interventivo, também sabe que tem de deixar uma marca, porque o segundo mandato também serve para deixar uma marca do que é que foi o Presidente. Basta vermos, por exemplo, a marca que Cavaco Silva deixou e que hoje, por exemplo, ficou bem clara na forma como ele saiu do Parlamento e nem se despediu do Presidente da República, em algo que que institucionalmente é altamente questionável, mas acho que vamos falar sobre isso no final do programa. Bem, okay. A mim parece-me altamente questionável do ponto de vista institucional que o ex-Presidente da República não se despeça do
atual Presidente da República no dia da tomada de posse. Mas isto para dizer que Marcelo está também atento àquilo que vai deixar. E depois há outra pista que corre ao lado, e que são os vários avisos que o Presidente vai fazendo, que são avisos fundamentais, porque, quer dizer, quando a pandemia passar, a crise vai ser brutal e, portanto, o Presidente da República tem de chamar a atenção para aquilo, e é isso que se espera dele, porque na ausência de Rui Rio, de um líder da oposição forte, Marcelo Rebelo de Sousa, se quiseres, protagoniza esse contrapoder. Mas é um contrapoder que está lá não para abalar o poder, mas para chamar a atenção, para, eu não diria apoiar, mas para, se quiser, sublinhar aquilo que é importante. Ou seja, é importante sublinhar que a bazuca vem não para ser gasta assim à tripa forra, mas para ser, se quiseres, investida, para multiplicar, para dar frutos para o futuro. É importante que o SNS tenha... muito enfoque essa questão de longo prazo. É importante que o SNS seja visto de uma vez por todas como um enorme investimento. Ou como algo onde tem que haver um enorme investimento. É importante que a questão do desemprego também se resolva das gerações futuras, etc. E, portanto, parece-me que neste momento Marcelo Rebelo de Sousa não tem outra saída senão acompanhar aqui um pouco aquilo que existe, o governo que existe, o governo de António Costa, porque, de facto, como já foi dito várias vezes e repetido, a alternativa neste momento não existe. E mesmo que a alternativa possa até vir a existir com o Chega, também não é claro que do lado da esquerda, com o Bloco e com o PCP, etc., não se renove, por exemplo, aqui um novo acordo, não se renove uma nova união de esquerda para fazer face a esses avanços da direita que ficaram tão claros na candidatura de Carlos Moedas. Candidatura essa que, ao que se sabe, teve ali um sopro de orelha por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele, de facto, aí também mostrou que precisa e quer uma nova alternativa. Mas acho que fica por aí. Não pode também intervir muito mais nesse sentido. Ângela, diz-me uma coisa. Tu escreveste esta semana aquela notícia de que Marcelo vai estar mais atento aos fundos, mas ele não tem uma estrutura em Belém que lhe permita fazer um acompanhamento técnico como faria outra instituição. Mas o que é que ele quer fazer com isto? Isto é um sinal político ou ele quer ser uma espécie de Sherlock Holmes da aplicação dos fundos estruturais? Não, é um sinal político, até porque, repara, já há cerca de 10 entidades em Portugal que estão encarregues de ir fiscalizando a aplicação dos fundos e, portanto, não estamos a ver que Marcelo Rebelo de Sousa queira fazer agora de Tribunal de Contas ou de Polícia Judiciária. Acho que a questão não é essa. Ele já faz Tribunal Constitucional, não é? Quase. Portanto... Exatamente. Exatamente. Agora, o que ele quis foi claramente passar um sinal político que hoje reafirma no discurso. Repare, ele hoje no discurso diz exatamente isso, que é preciso que os fundos sejam geridos e aplicados com eficácia, com competência, com rigor. Portanto, eu acho que é esse sinal que ele quis passar, porque é dessa bazuca que vai depender grande parte do que nós podemos ou não fazer pela recuperação do país. E, portanto, esse é um instrumento-chave e é da utilização desse instrumento que vai depender o tal resultado que ele terá para apresentar, ele e o Primeiro-Ministro na altura, para apresentar o país quando deixar Belém, e a imagem com que ele sairá também não será separada desse resultado. Olha, sobre essa imagem, eu disse aqui na introdução de que, não sei se vocês concordam, que no primeiro mandato o cognome dele seria Marcelo o Afetuoso. No segundo mandato, vocês acham que ele queria ficar para a história como Marcelo o quê? Podem-me dar cada um de vocês um cognome? Eu acho que ele quer recuperar esse cognome do Afetuoso, mas acho que quer, sobretudo, deixar um país mais em condições, não é? Pós-pandemia, acho que Marcelo terá, sobretudo, essa preocupação. E acho que isso pode ser feito se ele conseguir recuperar os afetos, que nesta altura, por razões óbvias, estão proibidas. Ok. Ângela, ele será o recuperador? Não tenho dúvidas que é isso que ele queria. Não sei se o vai conseguir. Acho, de qualquer forma, ele no primeiro mandato ficou muito como sendo o amigo do governo e eu acho que há fortes probabilidades de ele estar 10 anos em Belém em que aparece como o presidente amigo para os poderes, porque está condenado a ajudá-los para que o tal resultado final não seja desastroso. David, o amigo, o afetuoso, o recuperador.
É difícil de acrescentar um a esse. Eu acho que ele quer ser o garante. Se Marcelo conseguir passar estes 10 anos mostrando-se como o garante da sustentação do sistema político, o garante da recuperação económica, o garante da recuperação social do país, isso já é incrível. Com o sistema político como está hoje, ouvimos, aliás, Ferro Rodrigues falar bastante sobre isso no discurso antes de Marcelo, com a subida de André Ventura, com tudo o que pode isso trazer nesta conjuntura económica e política, o garante talvez lhe ficasse bem. Oxalá o consiga, porque será bom sinal para todos. Então vamos passar ao que não nos sai da cabeça, que é o garante de que esta comissão política está quase a chegar ao fim. Ângela, vamos começar por ti. O que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça a forma como Cavaco Silva abandonou hoje a sessão de tomada de posse de Marcelo sem o ir cumprimentar. Custa a crer, portanto, quase que vale a pena pensar se será medo pandémico, será que Cavaco Silva, até pela idade que tem, e por passar a vida ultimamente fechado em casa, não quis alinhar numa sessão de cumprimentos onde se encontrar com mais pessoas. Quer dizer, é a única desculpa possível, mesmo assim difícil de entender, porque havia seguramente condições de segurança para ele poder aproximar-se de Marcelo e felicitá-lo pela reeleição e agora pela posse. Não sendo isso, Cavaco anda amargo, tem-se notado isso, fez duríssimas críticas ao governo, e talvez isto seja, se não for o medo pandémico, talvez seja exatamente o reflexo de um presidente que saiu mal e que não conseguiu gostar do retrato que deixou para a história. Cavaco tinha claramente o desejo de ter visto o Pedro Passos Coelho cumprir uma segunda legislatura, não conseguiu esconder a azia que lhe provocou ter que dar posse ao governo de António Costa, não consegue esconder o facto de ver que António Costa começou um segundo mandato, de certa forma, se calhar esperava que fosse Marcelo a fazer aquilo que ele não conseguiu, que era a correr com Costa de cena, mas isso ou é o próprio a fazer ou é daquelas coisas que não se podem endossar a ninguém. De qualquer modo, é uma cena triste. Olha, Ângela, a mim também não me sai da cabeça o próprio Cavaco Silva, o que não sei se é muito bom para a minha cabeça, desde o discurso que ele fez o outro dia, no fim de semana, em que me pareceu algo completamente desfasado, não da realidade, porque ele tem o direito de fazer as críticas que entender ao governo, mas no tempo, porque claramente fazer este tipo de intervenção a 2 dias da tomada de posse do Presidente é também uma crítica ao Presidente, que no fundo é o Presidente que deixa um governo andar com uma democracia amordaçada, ou um SNS fragilizado, ou a vergonha dos números da pandemia, onde o Presidente é corresponsável, ou falar da geringonça que conduziu à deterioração da democracia. Tudo isto são críticas ao governo que apanham de alguma forma o Presidente. Mas a questão não é essa. A questão é que este é o mesmo Cavaco Silva que foi presidente durante um governo em que o próprio PSD disse que o regime vivia em asfixia democrática. Não é democracia amordaçada, era asfixia democrática. E porquê? Porque o governo de José Sócrates queria controlar todos os poderes, todos os poderes. E quem estava sentado em Belém era Cavaco Silva. É o presidente que era presidente e deixou, eu ponho este deixou entre aspas, porque os presidentes só podem fazer aquilo que podem, um país ir à falência. Que viu um país ir à falência, que lidou com um primeiro-ministro que hoje é acusado de corrupção. Portanto, perante este currículo, talvez alguma enorme frustração com o que foi o seu segundo mandato, talvez o melhor era Cavaco Silva, não digo ter ficar calado, mas ter um bocadinho mais de cuidado com a maneira, com algumas palavras que empregou. Ora, dito isto, Bernardo, e a ti o que é que não te sai da cabeça? Bom, a mim o que não me sai na cabeça tem a ver com esta questão das autárquicas e a forma como se precipitou tudo em relação a Lisboa. Já sabíamos que o Chega não iria integrar
essa grande coligação de direita, como foi dito, porque o próprio Carlos Moedas também não queria. Havia a expectativa que a Iniciativa Liberal pudesse fazer parte desse grupo de direita, mas a Iniciativa Liberal, como sabemos, disse este fim de semana que não quis entrar nesse jogo. Agora, a minha questão é perceber quais são as consequências e que justificações terão levado a Iniciativa Liberal, até porque ainda não os ouvimos sobre isso, e de que forma é que eles podem ou não ser culpados ou acusados ou, se quiseres, colocados como alguém que foi responsável pela vitória de Fernando Medina. Acho que a Iniciativa Liberal tentou não ficar vista como um porta-chave, se quiseres, do PSD e da candidatura de Carlos Moedas, não ficar perdida numa grande coligação e perder a identidade própria, porque a Iniciativa Liberal acredita que está a crescer, sobretudo depois da campanha de Tiago Maia, e que está a consolidar-se como um pequeno partido, mas não sei se as críticas soarão mais alto em relação à Iniciativa Liberal, por, de facto, a Iniciativa Liberal não se ter juntado à coligação de Carlos Moedas e ter permitido, ou pelo menos ter com que houvesse mais hipóteses para ganhar a Fernando Medina. Se faltar um voto, exato, a responsabilidade da Iniciativa Liberal. Claro, e portanto acho que o jogo pode ser arriscado para a Iniciativa Liberal, que ficará sempre com o rótulo, porque, ou seja, eles fazem cartazes e cartazes, até muitos com bastante piada, sobre todos os erros da governação, etc. Mas depois, quando havia a hipótese aqui, quando havia essa hipótese de poderem tirar Fernando Medina da Câmara de Lisboa, a Iniciativa Liberal pensou mais em si própria do que no bem comum, segundo eles, bem comum, que era tirar o Fernando Medina da Câmara de Lisboa. David, e tu? Olha, este fim de semana Portugal bateu o recorde, conquistou 3 medalhas de ouro nos Europeus de Atletismo, e um resultado histórico que nunca tinha acontecido em competição desta natureza, com o mérito a ser atribuído a Patrícia Mamona, a Auriol Tongmo e a Pedro Pichardo. 2 dos 3 no triplo salto, um outro numa competição onde nunca tínhamos ganho uma medalha de ouro no peso. Ora, o que não me sai da cabeça é o facto de, correndo o Twitter de André Ventura, não encontrarmos um único elogio patriótico aos portugueses de bem, nas palavras que ele usaria, para estes 3 portugueses que orgulhosamente exibiram a bandeira de Portugal, ouviram o hino de Portugal e trouxeram para cá triplo ouro nesta incrível competição. Eu diria que talvez isto aconteça porque nenhum dos 3 vencedores, nenhum destes 3 portugueses é branco, e talvez isso justifique porque é que André Ventura decidiu não os elogiar em público. Alguma coisa que diz muito sobre o André Ventura, que tu tão bem descreveste, Vítor, na reportagem que fez Capa do Expresso esta semana. Obrigado, David. Esta Comissão Política chega ao fim. Voltamos para a semana. Esta emissão esteve a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. E vamos ficar com este tema dedicado a Marcelo o Segundo. Bem-vindo, Sr. Presidente do Conselho Capicua. Sente, vá aqui no sofá. A casa é sua, um café, cerveja já não há. A casa é sua, vou buscar a vassoura e a pá. A casa é sua. E um banco corrido para estes senhores. Como é que se chamam? Assessores, pois é.